Desde a infância somos moldados. Quando choramos, alguém diz que não devemos chorar tanto. Quando rimos alto, alguém pede para sermos mais contidos. Quando sonhamos com algo diferente, logo surge alguém nos lembrando do que é realista. Assim, pouco a pouco, começamos a internalizar um roteiro de como devemos nos comportar para sermos aceitos. Esse processo é quase invisível. Não percebemos, mas cada correção, cada olhar de reprovação, cada elogio condicionado ao nosso comportamento vai formando uma máscara. Uma máscara de filho obediente, de aluno exemplar, de profissional promissor, de adulto responsável. O problema é que, quando crescemos, esquecemos onde termina a máscara e onde começa a nossa verdadeira face. Confundimos identidade com papel social. E passamos a viver mais preocupados com a aceitação do que com a autenticidade. A autenticidade, em contrapartida, é a recusa de viver somente para agradar. É a escolha radical de ser verdadeiro consigo mesmo. Mas essa escolha não é simples. Ela exige coragem. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Quando nos libertamos dos papéis impostos, enfrentamos o vazio assustador de ter que decidir por nós mesmos. E isso é difícil. É muito mais fácil seguir o roteiro que já está escrito para nós, mesmo que isso nos sufoque. Pense em quantas vezes você já escondeu um pensamento, um desejo, uma opinião por medo do que os outros diriam. Quantas vezes preferiu se calar para não ser julgado? Quantas vezes aceitou ser menos você para ser mais aceito? É nesse ponto que surge a grande questão. Ser autêntico é correr o risco da rejeição. Mas viver sem autenticidade é aceitar a certeza da prisão. Muitos passam a vida inteira tentando equilibrar essa equação. Até onde posso ser eu mesmo sem perder a aprovação dos outros? Só que essa é uma armadilha. Porque a busca pela aprovação nunca tem fim. Sempre haverá alguém que vai criticar, apontar falhas ou discordar. Assim, passamos décadas interpretando papéis que nos afastam de quem realmente somos. O resultado? Uma vida vivida em segunda mão. Viver sem autenticidade é como viver em uma prisão cujas grades são invisíveis, mas extremamente sólidas. Você pode até caminhar, conquistar diplomas, relacionamentos, status social, mas no fundo, tudo é limitado pela busca incessante por aceitação. O filósofo Friedrich Nietzsche falava sobre o perigo do rebanho. Segundo ele, a maioria das pessoas prefere seguir o que todos fazem, porque isso dá a sensação de segurança. Mas, nesse processo, renunciam à própria potência, à capacidade de criar o novo, de arriscar, de viver de forma original. Quando vivemos apenas para sermos aceitos, caímos no conformismo. E esse conformismo gera ressentimento. Quantas pessoas chegam à meia-idade e percebem que passaram a vida cumprindo expectativas que nunca foram delas? Quantas adoecem porque nunca tiveram coragem de dizer não ao que não fazia sentido? A psicologia moderna mostra que a repressão constante dos desejos pessoais gera ansiedade, depressão e vazio existencial. Isso acontece porque existe um conflito interno. Uma parte de nós sabe quem somos, mas outra insiste em esconder essa verdade. Esse conflito silencioso consome energia e destrói a paz interior. Além disso, viver de maneira inautêntica nos afasta das conexões reais. Se você está sempre atuando, as pessoas que se aproximam de você estão, na verdade, se aproximando da sua máscara, não de quem você é de verdade. Isso explica por que tantas relações se tornam superficiais ou insatisfatórias. E há ainda um outro preço: a constante sensação de insuficiência. Porque quando nossa vida é guiada pela aprovação alheia, estamos sempre correndo atrás de um padrão inalcançável, sempre tentando agradar alguém, corresponder a expectativas impossíveis, conquistar validações temporárias. É como correr em uma esteira. Muito esforço, mas sem sair do lugar. Viver sem autenticidade é, portanto, uma traição silenciosa contra si mesmo. É como se todos os dias assinássemos um contrato para representar um personagem, enquanto a nossa verdadeira identidade fica esquecida nos bastidores. Mas, apesar de todo o peso da vida inautêntica, existe um caminho de saída.
Ser autêntico não é um destino, é um processo. Um processo que exige, acima de tudo, coragem. O primeiro passo é o autoconhecimento. Precisamos nos perguntar: o que eu realmente quero, independentemente do que os outros esperam? Quais escolhas da minha vida são minhas e quais foram impostas? Se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria o que faço hoje? Essas perguntas simples podem ser desconfortáveis, mas são libertadoras. Elas revelam onde estamos vivendo em função da aprovação externa. O segundo passo é aceitar o desconforto. Ser autêntico significa que algumas pessoas vão se afastar. Significa que você pode perder certas aprovações, mas, em troca, você ganha algo muito mais precioso: liberdade. E mais do que isso, você atrai pessoas e oportunidades que se alinham com quem você realmente é. Porque a autenticidade tem esse poder magnético. Ela chama a verdade do outro. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Isso quer dizer que, mesmo quando tentamos nos esconder atrás do julgamento alheio, no fundo sabemos que a responsabilidade é nossa. Somos nós que escolhemos, mesmo quando escolhemos obedecer. A autenticidade, portanto, é assumir essa responsabilidade. É parar de culpar o olhar dos outros e decidir viver a própria vida, mesmo que isso envolva riscos. O terceiro passo é exercitar diariamente pequenos atos de verdade. Dizer não quando necessário. Explicar opiniões sem medo de contrariar. Permitir-se errar sem esconder. A autenticidade não surge de uma grande revelação repentina, mas da soma de pequenas escolhas verdadeiras feitas todos os dias. E quando começamos a trilhar esse caminho, algo muda profundamente. A vida ganha mais sentido, porque deixamos de viver para encenar e passamos a viver para experienciar. Nossas relações se tornam mais verdadeiras porque não são baseadas em máscaras, mas em quem realmente somos. Nossos objetivos se tornam mais significativos, porque não são cópias das expectativas alheias, mas frutos da nossa essência. A autenticidade não é uma meta inalcançável, mas uma jornada constante. E no fim, é essa jornada que nos dá a coragem de viver de forma plena. Porque, sem autenticidade, somos apenas sombras do que poderíamos ser. Com autenticidade, somos luzes que brilham na nossa intensidade única. E talvez, no fundo, seja isso que todos procuram: a coragem de ser quem são. A coragem que poucos têm, mas que todos, absolutamente todos, precisam.